Provérbios 25, nós vamos ler versículo 27. 27 e 28, na verdade. Comer mel demais não é bom. Assim a busca da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Amém. Até aqui por enquanto. Nós não gostamos de pessoas arrogantes. Nós não gostamos de pessoas orgulhosas. Nenhum de nós gosta de pessoas arrogantes e orgulhosas. Na verdade, ninguém gosta de pessoas arrogantes e orgulhosas. Mas vocês sabem qual é a razão para isso? Vocês sabem qual é a razão pela qual nós não gostamos de pessoas orgulhosas e arrogantes? A razão é simples. O orgulhoso, o arrogante, ele quer ser visto e tratado como se ele fosse melhor do que todo mundo. E ele quer ser visto e tratado como melhor do que os outros exatamente porque ele pensa ser melhor do que os outros. Ele pensa que ele é melhor do que os outros, então nada mais justo que ele seja visto e tratado como melhor do que as outras pessoas. E como nós também pensamos ser melhores do que os demais, nós também queremos ser vistos e tratados como melhor do que os outros. Embora nós não admitamos isso. Nós não admitamos que sejamos arrogantes e nem orgulhosos. Mas nós sempre nos vemos como melhores do que os outros. E queremos ser tratados como tais. Nós queremos ser vistos e tratados como melhores do que as demais pessoas. Então esse conflito entre o orgulho e a arrogância nossa, e a arrogância e o orgulho dos outros, faz com que nós não gostemos das pessoas arrogantes. Porque elas estão querendo roubar o nosso lugar. Nós que deveríamos ser tratados como melhores e elas estão querendo ser tratadas como melhores. Por isso que nós não gostamos de pessoas arrogantes e nem orgulhosas, porque nós somos igualmente arrogantes, nós somos igualmente orgulhosos. E adivinha só, Deus, ele também não gosta de pessoas orgulhosas e arrogantes. Mas o motivo para Deus não gostar de pessoas orgulhosas, arrogantes, ele não poderia ser mais diferente, mais santo e mais justo do que o nosso. Nós temos uma visão distorcida de quem nós somos. Nós pensamos que somos melhores do que de fato somos. Nós temos uma visão falsamente exaltada de quem nós somos. Mas Deus sabe com verdade quem Ele é. Deus de fato sabe que Ele é melhor do que os outros. Deus de fato sabe que Ele é mais santo do que todos os outros seres que existem. Deus de fato sabe que Ele é mais justo do que todas as outras pessoas que possam existir. Deus de fato sabe que Ele é melhor do que qualquer outra pessoa. E Deus de fato sabe que Ele é o único que deve ser tratado como melhor do que os demais. Então Deus sabe com verdade quem Ele é, e Ele sabe com certeza que Ele é perfeito em tudo que Ele é e em tudo que Ele faz, ao passo que nós somos completamente imperfeitos. Nós somos cheios de pecado. O arrogante, o orgulhoso, todos nós estamos sempre em busca da nossa própria honra e glória. E todo aquele que busca a sua própria glória e honra, essa pessoa se coloca numa posição de rivalidade e inimizade contra Deus. No final das contas, a arrogância e o orgulho se tornam os precursores da idolatria.
Porque quem se acha melhor do que os outros e busca a sua própria glória e honra, se coloca numa posição de rivalidade contra Deus. E qualquer que ousa rivalizar contra Deus, roubando a glória e a honra que pertencem unicamente a Deus, essa pessoa será humilhada pelo próprio Deus até o inferno. Essa pessoa será destruída eternamente, porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Escreveu o profeta Isaías. Mas os filhos de Deus devem usar a sabedoria do seu Pai Celestial para vencer o seu orgulho, para vencer a sua arrogância. E o caminho para vencer o orgulho, o caminho para vencer a arrogância, é buscar não a nossa própria glória, não a nossa própria honra, mas a glória e a honra de Deus. Jesus afirmou que é impossível crer nele enquanto nós estamos atrás da honra e da glória que vem dos homens. É impossível crer nele enquanto nós estamos em busca desse tratamento, como se nós fôssemos melhor do que os outros. Só é possível crer nele e permanecer fiel a ele a partir do momento em que nós deixamos de buscar a nossa própria glória, a nossa própria honra, e buscamos a glória e a honra de Deus. Em vez de buscar você, então, em vez de você buscar a sua própria glória, busque a glória de Deus, e assim você vencerá o teu próprio orgulho e arrogância. É com essa verdade bíblica que o Espírito Santo quer te admoestar e te ensinar nessa noite. Humildemente busque a glória de Deus, porque Deus humilhará e destruirá aquele que se exalta a si mesmo. Provérbios 25, no versículo 1 abre uma nova porção desse livro. Nós vemos no versículo 1 do capítulo 25 o seguinte: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. O versículo 1, então, abre uma nova porção do livro de Provérbios. E nós somos informados aqui que o que segue são provérbios de Salomão que foram perdidos. Foram perdidos, não estavam registrados no livro de Provérbios, mas eles foram acrescentados a essa coleção por ordem do rei Ezequias. Os versículos 2 e 3 nos ensinam acerca da humildade que todos nós devemos ter. Não importa a posição elevada ou rebaixada que ocupemos na pirâmide social. Versículos 2 e 3 dizem o seguinte: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Assim como é difícil sondar os céus pela sua altura, assim como é difícil sondar a terra pela sua profundidade, assim também é difícil sondar o coração dos reis. Esses dois provérbios aqui nos apresentam três personagens que se encontram numa relação hierárquica de domínio e submissão. No topo da hierarquia, no topo dessa pirâmide social, aqui está Deus. Abaixo de Deus estão os reis, estão os governantes humanos. E abaixo dos governantes humanos estão os súditos dos reis, os súditos desses governantes humanos. Deus está acima de tudo e de todos. Não apenas como um slogan político, mas efetivamente e com verdade. Deus está acima de tudo e de todos. E Deus está tão acima de tudo e de todos que ninguém, nem mesmo os reis e governantes da terra, podem presumir conhecer os planos e os propósitos que Deus manteve oculto em si mesmo. A glória de Deus está nas coisas encobertas.
A glória de Deus está no fato de que, ainda que Ele tenha se revelado a nós por meio da sua palavra, os seus decretos soberanos permanecem ocultos e misteriosos. Por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora. A glória de Deus está no fato de que, ainda que Ele tenha se revelado a nós por meio da sua palavra, os decretos soberanos de Deus permanecem ocultos e misteriosos. E os decretos soberanos de Deus, eles permanecem ocultos até que eles encontrem cumprimento efetivo no dia a dia da história humana. Nós saberemos o que Deus determinou para o dia de amanhã quando o dia de amanhã tiver passado e tiver acontecido tais e tais coisas. Nós só sabemos acerca dos decretos soberanos e secretos de Deus depois que eles se cumpriram. Até então, é impossível saber o que Deus determinou para daqui a 1 hora, para o dia de amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Os reis e governantes humanos, embora estejam numa posição exaltada acima do povo comum, os reis, eles jamais devem presumir que conhecem os decretos soberanos de Deus acerca de si mesmos ou acerca do povo sobre o qual eles governam. Nenhum rei ou governante deve pensar de si mesmo como se ele fosse o ungido de Deus sobre a terra, o escolhido de Deus para trazer paz sobre um povo. Porque o único rei ungido por Deus para trazer paz à terra está agora mesmo assentado à direita de Deus, reinando sobre os céus e a terra com toda a autoridade que o Pai lhe deu. Os reis e governantes humanos devem se sujeitar a Deus e, em vez de presumir conhecer os decretos soberanos e secretos de Deus, eles devem se esforçar para conhecer a palavra de Deus, aquilo que Deus revelou de si mesmo, para que possam encontrar salvação pessoal e para que possam governar com sabedoria. E os filhos de Deus devem mostrar a sua submissão a Deus, submetendo-se à autoridade que Deus concedeu a esses reis e governantes humanos. Mas a submissão dos filhos de Deus aos reis e governantes humanos, ela ocorre apenas enquanto os mesmos reis e governantes humanos se submetem a Deus. Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Os filhos de Deus mostram a sua submissão a Deus, submetendo-se aos governantes humanos. Mas essa submissão dos filhos de Deus aos governantes humanos, ela ocorre apenas na medida em que os governantes humanos se submetem a Deus. Porque se eles ordenarem, ou decretarem, ou fazerem passar uma lei que obriga os filhos de Deus a serem infiéis a Deus, os filhos de Deus demonstrarão a sua submissão a Deus, desobedecendo os governantes humanos. Por isso mesmo é que os filhos de Deus, eles prestam um desserviço a Deus, os filhos de Deus prestam um desserviço aos governantes humanos e a si mesmos, quando eles confirmam e justificam os governantes humanos nos seus próprios pecados. Se a minha submissão a Deus é demonstrada na minha submissão às autoridades humanas, aos governantes humanos, na medida em que esses governantes humanos se submetem a Deus, eu presto um desserviço a Deus, eu presto um desserviço às autoridades humanas e eu presto um desserviço a mim mesmo, quando eu, usando a minha posição de filho de Deus, confirmo esses governantes humanos nos seus próprios pecados, justifico esses governantes humanos nos seus próprios pecados. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que os filhos de Deus tentam obter emprestado capital político do rei ou governante humano, os filhos de Deus estão
confirmando e justificando aquele governante nos seus próprios pecados. Por quê? Porque para obter emprestado capital político, para que eu possa usar aquele governante humano como plataforma para lançar qualquer coisa que eu queira lançar como desculpa para a pregação do Evangelho, os filhos de Deus deverão necessariamente ignorar os pecados daquele governante. Por exemplo, João Batista, ele foi bem sucedido no seu ministério. Ele batizou muitas pessoas para o arrependimento, preparou muitos corações para a recepção de Jesus, que viria logo após ele. Mas João Batista poderia ter feito muito mais. Imagine se João Batista conseguisse o apoio de Herodes. Ele não precisaria pregar no deserto. Ele poderia pregar lá em Jerusalém? Bastava que ele esquecesse que Herodes era um adúltero. Bastava que ele confirmasse e justificasse Herodes no seu próprio pecado. Ele conseguiria um capital político emprestado. Herodes poderia patrocinar a pregação de João Batista lá em Jerusalém. Para obter emprestado capital político, os filhos de Deus devem necessariamente ignorar os pecados daquele governante humano e tratá-lo como se tudo o que ele fizesse estivesse certo. Agora pense o seguinte, imagina que uma pessoa a quem você conhece tenha morrido, tenha falecido, tenha passado desta não para melhor, mas para pior, porque nesse caso, nesse exemplo, nessa ilustração que nós estamos dando, essa pessoa ela não foi salva. Imagine agora que você é convidado. Você era um amigo querido daquela pessoa, um amigo querido da família, você é convidado para falar algumas palavras acerca do falecido. O que aconteceria se você falasse que aquela pessoa tinha sido uma pessoa boa diante de Deus e diante dos homens, com um testemunho correto, de que ela estava agora descansando junto a Deus nos céus? O que aconteceria? O que aconteceria é que todas as pessoas que estivessem presentes no velório e que conheciam o péssimo comportamento do defunto, essas pessoas elas se sentiriam justificadas nos seus próprios pecados. Porque elas pensariam, eu conheço esse cara não é nada, esse cara, eu conheço todas as coisas que ele fez de errado. E se esse cara aqui está no céu, então está tudo bem comigo. Porque ele era pior do que eu. Ele era pior do que eu, ele não precisou se arrepender, ele não precisou crer em Jesus, então está tudo bem comigo. Eu também não preciso me arrepender dos meus pecados, eu também não preciso crer em Jesus. As suas palavras mentirosas, elas confirmaram as pessoas nos seus erros, nos seus pecados. Elas justificaram as pessoas nos seus próprios pecados. E como consequência, cada uma delas irá para o inferno pensando que está tudo bem. Este mesmo pecado cometem os filhos de Deus que, em troca de capital político, ignoram e até justificam os pecados dos seus reis e líderes políticos preferidos.
Toda vez que um rei ou governante é tratado pelos filhos de Deus como escolhido de Deus, como salvador da pátria, os filhos de Deus estão prestando um desserviço a Deus, pois se tornaram idólatras. Atribuindo o poder de salvação ou libertação a outro além do próprio Deus. Os filhos de Deus também estão prestando de serviço ao rei e governante humano, porque ele pensará erroneamente que está tudo bem consigo, quando na verdade não está tudo bem com ele. Ele se sentirá justificado nos seus pecados. Ele não pensará que precisa se arrepender dos seus pecados. Ele não pensará que de fato precisa crer em Jesus. E este governante humano, ele poderá estar tão enganado quanto à sua posição diante de Deus, a ponto de sequestrar um dos provérbios de Jesus e subvertê-lo para aplicar a si mesmo e ao seu governo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O trágico é que ele pensa conhecer a verdade quando ele não poderia estar mais longe da verdade. O trágico é que ele pensa ter a missão divina de libertar a nação do comunismo e do socialismo, quando ele mesmo ainda está escravizado aos mesmos pecados que condenam os comunistas e os socialistas. Mas ele se sente justificado. Nos seus pecados. Ele pensa que está tudo bem consigo. Tanto que ele fala, ele se apropria de um provérbio de Jesus e usa aplicando a si mesmo e ao seu governo. E a maior tragédia de todas é que todo este auto-engano, toda essa alta destruição, ela está acontecendo por culpa dos filhos de Deus. Que resolveram confirmar e justificá-lo nos seus pecados, tudo isso em troca de capital político. Ou vocês acham que é pouca coisa oferecer batismo? O batismo que Jesus ordenou em Mateus 28, 18 a 20, que deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês acham que é pouca coisa prostituir esse batismo a ponto de oferecê-lo a alguém que claramente não está nem um pouquinho arrependido dos seus pecados? Porque quantas vezes o atual presidente não foi batizado por pastores evangélicos? Isso é a prostituição do batismo. É a prostituição do batismo em busca de capital político que acaba justificando aquele que deveria se arrepender. Ele se sente justificado nos seus pecados. Ele pensa, estão me batizando, está tudo bem comigo. Eu sou o escolhido de Deus, está tudo bem comigo. Qual é o sentimento de Deus, o Pai, de Deus, o Filho, de Deus, o Espírito Santo, cujos nomes foram invocados nos vários atos de prostituição do batismo em troca desse capital político? Porque o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Esses nomes são invocados no momento do batismo. O que passa pela mente de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo quando vêm os seus nomes sendo invocados por um batismo prostituído, em um batismo prostituído? E qual é o sentimento de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo com relação aos pastores que fazem isso? Que invocam o nome do Deus triuno, apenas um faz de conta. Numa mentirinha para enganar os crentes trouxas que estão assistindo, para que votem naquele candidato. E isso sem falar nas vezes em que o púlpito das igrejas, de onde a palavra de Deus deveria ser pregada com poder e autoridade, este púlpito foi prostituído em troca de capital político. Em vez de prostituir o batismo e o púlpito, os filhos de Deus deveriam instar para que os governantes humanos, quem quer que eles sejam, se arrependam de seus pecados, creiam em Jesus, obedeçam a palavra de Deus e governem a nação de acordo com a sabedoria de Deus. Mas alguém poderia argumentar, não, mas esse tipo de pregação, ela não nos dá capital político. Ela não nos dá influência política para agir na nação. Verdade. Pregar arrependimento dos pecados, João Batista que o diga. Pregar arrependimento dos pecados pode levar a autoridade a ordenar que a pessoa seja decapitada. Pregar o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus não traz nenhum capital político. E isso é bom, porque a igreja não precisa de capital político emprestado. A igreja tem como Senhor e Salvador aquele que disse: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Ou você crê que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, ou então você estará condenado a viver para tomar emprestado capital político dos governantes humanos. E todo aquele que vive para tomar emprestado capital político dos governantes humanos, essa pessoa não vive para a glória de Deus. Essa pessoa vive para o seu próprio orgulho. Ela vive para a sua própria arrogância. Ela não está em busca da glória de Deus. Talvez ela use a glória de Deus como desculpa, mas é apenas desculpa. Porque se de fato ela estivesse em busca da glória de Deus, ela reconheceria que Jesus recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Ela não precisa do rei tal ou do governante tal. Ela não precisa garantir que o candidato tal vai ganhar nas próximas eleições. Porque o seu Senhor e Salvador é aquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Todo aquele que vive para tomar emprestado capital político dos governantes humanos não viverá para a glória de Deus, porque ele será obrigado a prostituir a sua fé, ele será obrigado a prostituir a sua consciência, a sua integridade, e o que é pior, ele será obrigado a prostituir a palavra de Deus, ele será obrigado a prostituir a verdade de Deus, e ele será obrigado a prostituir a nova aliança que foi firmada pelo sangue de Jesus. Quando os governantes humanos e os filhos de Deus se deixam levar pelo orgulho e pela arrogância, todos sofrem. E todos permanecem
escravizados aos pecados. Isso apesar do uso político do provérbio de Jesus. Em vez de buscar a glória humana da influência política, que só alimenta a arrogância e o orgulho, os filhos de Deus devem buscar a glória de Deus, sabendo que a salvação da nação não está nos governantes humanos. A salvação da nação não está nos governantes humanos, não depende dos governantes humanos. Porque eles não são os salvadores da pátria. Não existe salvador da pátria. Hitler foi colocado na posição em que ele foi colocado porque ele foi considerado salvador da pátria. E olha a tragédia que aconteceu. Todos os grandes déspotas, todos os autoritários que reinaram matando e dizimando os seus inimigos foram colocados na posição em que foram colocados porque eles foram considerados salvadores da pátria. E essa é a maldição de Deus sobre o povo que pensa que a salvação da sua nação está num governante humano. Deus diz, eu vou colocar esse governante humano que vocês consideram salvação da pátria como uma maldição sobre vocês, para que vocês percebam que não existe salvação fora de mim. Então, em vez de buscar a glória humana da influência política, que só alimenta a arrogância e o orgulho, os filhos de Deus devem buscar a glória de Deus, sabendo que a salvação da nação não está nos governantes humanos, sabendo que a salvação da nação está nas orações e intercessões que são feitas em nome de Jesus e na pregação fiel e completa do Evangelho e da Palavra de Deus. Versículos 4 e 5. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Assim como quando nós tiramos a escória aqui são as impurezas, né? Porque nós estamos minerando prata. Nós achamos prata, mas essa prata está misturada com outros minérios, com outros tipos de metais não tão nobres assim, não tão valiosos assim. Então nós devemos, se nós queremos fazer um vaso belo e valioso de prata, antes nós devemos tirar as escórias da prata. Assim, como quando tiramos a escória da prata, nós conseguimos fazer um vaso belo e valioso, assim também quando o ímpio não tem poder de barganha sobre o governante humano, o governo daquele governante humano será marcado pela justiça. Mas e quando aqueles que têm poder de barganha sobre o governante humano são realmente a escória daqueles que se dizem igreja e filhos de Deus? O que acontece quando aqueles que têm o poder de barganha sobre o governante humano são de fato a escória daqueles que se dizem igreja e filhos de Deus? Que estão ali apenas para, desculpe a expressão, puxar o saco. Não estão ali em defesa da verdade. Estão ali apenas para puxar o saco e conseguir capital político por meio da troca de apoio eleitoral. Nesse caso, o governo daquele rei, daquele governante, não será um governo marcado pela justiça. O que fazer quando esse é o caso?
Nós devemos orar para que o governante humano se cerque não da escória daqueles que se dizem igreja, não da escória daqueles que se dizem filhos de Deus, mas de pessoas que sejam tão humildes e sem pretensão política alguma, que tenham a coragem e a ousadia de chamar o governante humano ao arrependimento e à fé em Jesus, sem prostituir a fé, o evangelho e a palavra de Deus. Quando isso acontecer de fato, então a nação será governada com justiça. Quando aqueles que cercam um governante não têm pretensão política alguma, eles podem falar na cara daquele governante que ele é um pecador, que ele tem que se arrepender, que ele tem que crer em Jesus, porque eles não estão em busca de nenhum favor político. Eles não têm que agradar o rei e o governante para conseguir favores. Eles não têm que agradar o rei e o governante para facilitar o perdão de dívidas milionárias que existem com a Receita Federal e outros órgãos federais. Eles podem falar a verdade de Deus, eles podem falar que aquele cara é um pecador e que ele deve se arrepender, que ele deve crer em Jesus. Quando isso acontecer, o Brasil será governado com justiça, mas enquanto isso não acontecer, não haverá justiça. Versículos 6 e 7. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Mas enquanto aqueles que cercam o governante humano estiverem em busca da glória e honra para si mesmos, na forma de capital político, a nação continuará de mal a pior. Os filhos de Deus, eles não devem estar em busca de honra e glória para si mesmos. Eles não devem estar em busca de reconhecimento por parte do governante humano. Se os filhos de Deus buscarem a glória de Deus com humildade, pregando com fidelidade o evangelho, então os filhos de Deus serão exaltados pela exaltação de Cristo na nação. Mas se estiverem em busca da glória e de honra para si mesmos, o governante humano os usará apenas para isso, apenas como troca de apoio político. E quando aquele apoio não for mais necessário, o governante humano, ele não se importará nem um pouco em desfazer daqueles que prostituem o evangelho em busca de capital político, porque ele não precisa mais deles. É mais ou menos como um homem que usa o corpo de uma mulher para a sua própria satisfação. A mulher está em busca de dinheiro e ele está em busca de prazer. Ele usa o corpo dela e depois ele não tem nenhum problema em assassiná-la, como há notícias todas as semanas. Porque ele não tem nenhum compromisso com ela, ele não tem nenhum compromisso de acordo com aquilo que a palavra de Deus afirma, que o homem deve cuidar da sua esposa como o vaso mais fraco, deve alimentar a sua esposa e deve garantir que esteja tudo bem com ela. Ele não tem nenhum compromisso. Ele contratou ela por dinheiro. Assim, os governantes humanos contratam os filhos de Deus por apoio político. E depois que aquele apoio não é mais necessário, aquele governante humano não vê nenhum problema em desfazer dos filhos de Deus. Eles pensavam que eles eram tão importantes
Mas no final das contas, o governante humano vai dizer, não, não, não. Eu não quero que tu sente aqui perto de mim. Vai lá para o final da mesa lá. Vai sentar perto de mim aqui outra pessoa. Outra pessoa que agora me é útil. Tu não é mais útil para mim. Eu já te usei e agora tu não me serve mais para nada. Exalte a Jesus com a pregação fiel do Evangelho e você será exaltado na exaltação de Jesus. Prostitua o nome de Jesus e Jesus fará com que você seja humilhado, esquecido e destruído. Nós não lemos todo o versículo 7, né? Versículo 7 eu li apenas porque é melhor que te digam sobe aqui do que seres humilhado diante do príncipe. Eu creio que no original hebraico, no original grego, não existe pontuação como nós temos aqui. As palavras elas são escritas direto. Não existe nenhum tipo de pontuação, não existe vírgula, não existe ponto final, não existe parágrafo novo. Eu creio que a pontuação aqui ela está errada, tá? A parte final do versículo 7 deve ser lida junto com o versículo 8. Aquilo que os teus olhos já viram, ou aquilo que você viu com os teus olhos, não te precipite em litigar, para que depois, ao fim, fique sem ação quando o teu próximo te puser em apuros. Aprender a humildade também envolve não se apressar para julgar aquilo que você viu sem entender o contexto. Nós vemos muitas coisas. Nós estamos vivendo as nossas vidas e nós vemos muitas coisas por aí. E muitas das coisas que nós vemos, nós não temos um contexto completo do que de fato nós estamos vendo. A gente vê alguém fazendo alguma coisa, mas a gente não tem um contexto completo do porquê aquela pessoa está fazendo aquela coisa. Aprender a humildade envolve... Se nós queremos aprender a humildade, nós devemos aprender que não devemos nos apressar para julgar aquilo que nós vemos sem entender o devido contexto. Antes de fazer qualquer acusação contra alguém, investigue bem o contexto e as motivações das pessoas envolvidas, para que você não se torne culpado de prestar uma acusação sem fundamentos. Por exemplo, de repente você vê alguém assassinando uma pessoa. Mas o que você não viu é que, de fato, aquele assassinato ocorreu por legítima defesa. Você só viu o ato final. Ou, como aconteceu com um colega meu no Liberato, não sei porquê, acho que foi no 3º ano, a minha turma pegou o costume de, não sei como é que nós chamaríamos, nós fazíamos aquilo que nós chamávamos de pacote. Juntava uns 3, 4, 5 caras, pegava alguém, cada um pegava a mão, o braço, cada um, digamos que fosse feito pacote em mim, alguém pegaria o meu braço esquerdo, meu braço direito, minha perna esquerda, minha perna direita, me jogariam assim para cima, mas não soltariam, e daí os outros ficavam batendo na barriga, no peito, em tudo que tivesse. Dá o pacote no fulano de tal. Não sei porquê, a nossa turma resolveu fazer isso no 3º ano, lá no Liberato.
E o que aconteceu? Eu sempre fui meio bagunceiro na escola, mas eu não participava disso, né? Eu só ficava de longe assistindo. Uma vez tentaram dar um pacote em mim, eu consegui escapar. Mas eu estava só de longe, observando, e daí estava dando um pacote num colega nosso lá. E daí alguém estava vigiando no corredor e o professor estava vindo, o Viacava estava vindo. O Viacava, ele gostava de chamar a gente, ele nos chamava de senhor, e daí falava o nosso sobrenome, né? Então, a mim, ele se referia como o senhor Beck. E daí eles largaram o camarada no chão, e o meu outro colega foi estender a mão. O cara não tinha nada a ver, ele não tinha feito nada de errado. Ele estava estendendo a mão para levantar o outro, e nessa entra o professor Viacava e diz: senhor fulano de tal, o que o senhor está fazendo? Porque ele viu alguém deitado no chão e ele estendendo a mão. O professor viu só a cena final. E ele julgou o meu colega pela cena final. Ele não viu que, de fato, o meu colega não tinha participado nada e estava tentando ajudar o cara que estava no chão. O meu professor julgou o meu colega por aquilo que ele viu, mas sem entender o contexto. Ele não presenciou tudo o que aconteceu antes. Nós não devemos ser como o meu professor. Nós vemos alguma coisa estranha, a gente pensa: opa, isso aqui é estranho. Eu vou investigar melhor, vou ver o que aconteceu, vou ver qual é o contexto, vou ver quais são as motivações. Para que você não se torne culpado de prestar uma acusação sem fundamentos. O meu professor acusou o meu colega sem fundamento algum. Mas os arrogantes e os orgulhosos, eles não se preocupam em entender o contexto e as motivações das pessoas. Os arrogantes e orgulhosos, eles querem apenas aproveitar qualquer oportunidade que eles têm para humilhar os demais. Mesmo ao custo de uma acusação sem fundamentos. Versículos 9 e 10. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, e não reveles o segredo a outro, para que não te desonre o que o ouvir, e a tua infâmia não se aparte de ti. Quando você tiver um problema com alguém, não seja orgulhoso, não seja arrogante a ponto de contar o problema a outras pessoas para que essas pessoas tomem o teu lado. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Dá um exemplo apenas. Eu tenho um problema com o Vitor. Em vez de tratar o problema que eu tenho com o Vitor direto com ele, eu conto para outras pessoas, obviamente tentando mostrar como eu sou inocente e o Vitor é o culpado. Eu conto o caso a outras pessoas para que essas pessoas possam emprestar o seu apoio a mim e possam se juntar a mim contra o Vitor. Isso provém do orgulho. Isso provém da arrogância. Porque eu não estou interessado de fato em resolver o problema que eu tenho com o Vitor. Eu estou interessado em humilhar o Vitor. Eu quero que as outras pessoas pensem que o Vitor é um cara, não é um cara legal. Isso vem do orgulho, isso vem da arrogância. Quando você tiver um problema com alguém, trate direto com essa pessoa. Fale direto com a pessoa, não fique usando outras pessoas para tentar comprar o apoio delas, contando uma história falsa, para que elas se juntem a ti contra aquela pessoa. Porque Deus pode fazer com que o feitiço vire contra o feiticeiro. É isso que dizem os versículos 9 e 10. Pleiteia a tua causa com o teu próximo e não reveles o segredo, não reveles essa causa a outro, para que não te desonre o que o ouvir e a tua infâmia não se aparte de ti. Se você ceder diante do orgulho e da arrogância e tentar colocar as pessoas contra o teu inimigo, Deus poderá fazer com que aquelas pessoas se voltem contra ti
e então você jamais conseguirá se desfazer daquela infâmia e daquela má reputação. Porque depois que as pessoas começam a pensar mal de ti, é difícil desfazer essa impressão que as pessoas têm. Versículos 11 e 12. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Se você buscar a glória de Deus e não honra para si mesmo, você falará a sabedoria de Deus a tempo de ajudar o próximo. E repreenderá aqueles que te ouvem para o bem deles. E se eles te derem atenção e obedecerem a tua palavra, obedecerem a tua repreensão, faladas de acordo com a sabedoria de Deus, eles te terão por pessoa valiosa e prestativa. Mas se você estiver em busca de glória pessoal, você jamais repreenderá alguém. Se você quer que aquela pessoa goste de ti, porque você é tão orgulhoso e tão arrogante, você jamais vai repreender, porque nenhum de nós gosta de ser repreendido, né? Quem é aqui que gosta de ser repreendido? Nós nos sentimos humilhados como somos repreendidos. Principalmente depois que nós atingimos a idade adulta. A criança também não gosta de ser repreendida, mas o que ela pode fazer? Ela é uma criança. Um adolescente também não gosta de ser repreendido, mas o que ele pode fazer? Adolescente. Mas um adulto? Nenhum adulto gosta de ser repreendido, porque ele se sente humilhado. Ele pensa, quem essa pessoa pensa que é para me ensinar aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer? Então, como nós não gostamos de ser repreendidos? Se nós estivermos em busca de honra pessoal, de glória pessoal, nós nunca vamos repreender ninguém, porque nós queremos que as pessoas gostem de nós. E no final das contas, esse nosso objetivo de obter honra e glória das pessoas faz com que nós prejudiquemos elas, porque nós até poderíamos ajudá-las, repreendendo-as, dizendo, olha, isso aqui que está fazendo está errado. Não vai dar certo. Nós até poderíamos ajudá-las, mas nós estamos querendo tanto a honra e a glória delas que nós não fazemos isso. Nós deixamos de repreender elas, nós deixamos de ajudá-las, segundo a palavra de Deus. E como então essas pessoas de quem você esperava receber glória e honra, como elas se darão mal exatamente porque você não as repreendeu? A glória que você tanto buscava, ela não vai te ser dada. No final das contas, a glória e a honra é dada àquele que repreende e tem a sua repreensão ouvida. Agora, aquele que deixa de repreender, aquele que deixa de dar uma palavra de sabedoria, porque quer ser honrado, essa pessoa não será honrada. Como o frio da neve, versículo 13, como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. O Filho de Deus que se esforça e cumpre com maestria as suas responsabilidades é uma bênção na vida dos seus empregadores. Mas aquele que, em vez de cumprir as suas responsabilidades com sabedoria, ele prefere confiar no engano das palavras maliciosas que apelam apenas ao orgulho e à arrogância dos demais, essa pessoa ela não irá muito longe nos seus intentos.
Versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Os arrogantes e orgulhosos, eles se vangloriam de coisas pelas quais eles não trabalharam, eles se vangloriam de coisas pelas quais eles não se esforçaram. E por isso mesmo, eles não irão muito longe nos seus intentos. Versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Em vez de trocar apoio eleitoral por capital político, que é o que aqueles que se dizem igreja e filhos de Deus estão fazendo com os governantes humanos, os verdadeiros filhos de Deus devem confiar na pregação paciente e contínua do Evangelho, pois por ela o Espírito Santo convence até mesmo o maior dos pecadores. Até mesmo os governantes humanos. Mas aqueles que se dizem igreja e filhos de Deus e que estão em busca da sua própria glória e honra, não na honra e na glória de Deus, eles preferem prostituir o Evangelho, trocando apoio eleitoral, por capital político. Versículos 16 e 17. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Uma lição importante que nós devemos aprender e que vai nos ensinar humildade é entender que nós não somos tão queridos quanto nós pensamos ser. Nós não somos tão queridos quanto nós pensamos ser. Eu não sei quanto a vocês, mas a minha tendência é sempre enjoar alguma coisa que eu como, que eu venha comer em demasia. Eu sou assim desde criança. Eu gosto de alguma coisa, eu como, até enjoar, até não conseguir mais sentir o cheiro. Essa é a ilustração que Salomão usa. Encontraste mel? Que bom, come. Mas não come muito. Porque tu vai comer muito mel e daqui a pouco tu vai ficar enjoado do mel. E aquele mel que tu achou vai ser desperdiçado. Essa ilustração que Salomão usa para nos ensinar humildade. Assim como nós facilmente enjoamos o mel a ponto de vomitá-lo se nós o comermos em demasia, assim também as pessoas facilmente vão enjoar de nós caso nós as visitemos constantemente. Porque nós não somos tão queridos quanto nós pensamos ser. A sabedoria de Deus nos ensina a sermos humildes o suficiente para perceber que as pessoas não são obrigadas a gostar tanto de nós a ponto de nos suportar a todo momento. As pessoas não são obrigadas a gostar tanto de nós a ponto de nos suportar a todo momento. Eu sei que é difícil de acreditar, mas nenhum de nós é tão querido pelas outras pessoas quando nós pensamos que somos. E de novo, é difícil acreditar que nós não somos tão queridos pelas outras pessoas porque nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, nós pensamos que somos melhores do que os outros. A gente pensa, como é que alguém poderia não gostar de mim a ponto de não querer passar 24 horas direto comigo? Nem a gente aguenta passar 24 horas direto com a gente mesmo, a gente pensa que outros vão aguentar?
isso mesmo que, em vez de dar oportunidade para que as pessoas enjoem de nós devemos dar oportunidade para que elas sintam a nossa falta. Essa é a sabedoria de Deus. Também é a sabedoria de Deus aquilo que está no versículo 18. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. O falso testemunho, a mentira que nós falamos acerca de alguém, fere de morte uma pessoa tal qual um martelo na sua cabeça, uma espada no seu pescoço ou uma flecha no seu coração. Quando nós mentimos acerca de alguém, quando nós prestamos falso testemunho acerca de uma pessoa, é como se nós pegássemos um martelo e batêssemos com este martelo, não na cabeça de um prego, mas na cabeça daquela pessoa. É como se nós pegássemos uma espada e cortássemos o pescoço daquela pessoa. É como se nós pegássemos uma flecha e cravássemos aquela flecha no coração daquela pessoa. É uma ferida de morte. Quando nós mentimos acerca de alguém, nós estamos matando aquela pessoa. Nós estamos destruindo qualquer tipo de confiança que as outras pessoas poderiam ter nela. Versículo 19. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. A sabedoria de Deus nos ensina que tão danoso quanto um dente quebrado... Quem aqui já quebrou um dente? Eu já quebrei um dente. Tão danoso quanto um dente quebrado, tão danoso quanto um pé deslocado, porque qual é a utilidade de um pé deslocado? A gente não pode pisar, né? A função dos pés é permitir que nós nos apoiemos sobre os pés. Mas um pé deslocado, ele não pode receber nenhum tipo de peso. A gente não pode se apoiar nele, ele perde qualquer tipo de utilidade que ele poderia ter. Tão danoso quanto um dente quebrado ou um pé deslocado é a confiança no desleal. Não é possível, da mesma forma como não é possível confiar no dente quebrado, da mesma forma como não é possível nós confiarmos no nosso pé quando ele está deslocado, também não é possível confiar no desleal, porque ele é desleal. Ele não é leal. Ele é um hipócrita. Ele é um mentiroso. Ele é um enganador. Quando a gente mais precisa da pessoa, nos dias de angústia, essa pessoa vai nos falhar. Isso quer dizer que nós não devemos confiar naqueles que já se mostraram desleais no passado. E nós não devemos ser desleais com relação a outras pessoas. Versículo 20. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio ou como vinagre sobre o salitre, sobre a ferida. O orgulho e a arrogância também podem nos levar a desprezar os irmãos nos seus sofrimentos e angústias. O versículo 20 nos ensina que cantar canções alegres para aquele cujo coração está aflito é tão dolorido para a pessoa que sofre como passar frio ou receber algo que cause dor numa ferida. Você já está com a ferida aberta e a pessoa vem e larga álcool por cima da ferida.
Sim, às vezes a gente tem que limpar a ferida com álcool, né? Para evitar qualquer tipo de infecção. Mas nesse caso aqui a ferida já estava limpa. Imagina uma ferida limpa, grande, e a pessoa recebe uma porção de álcool, uma porção de vinagre em cima. Já está dolorido, vai doer mais. É isso que acontece quando nós tentamos alegrar de forma superficial a pessoa que está sofrendo. Sim. Às vezes nós transformamos as verdades profundas da palavra de Deus em clichês vazios e sem significado algum. Por exemplo, a alegria do Senhor é a nossa força. Verdade. Está escrito lá em Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que isso significa? Simplesmente afirmar isso para a pessoa que está sofrendo não traz nenhum benefício. Está lá a pessoa sofrendo, angustiada, aflita, e eu chego nela e diz, se alegre, irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu transformei uma verdade bíblica profunda num clichê superficial e vazio, que não traz benefício nenhum, pelo contrário, fere ainda mais a pessoa. Simplesmente afirmar que a alegria do Senhor é a nossa força para o irmão que está sofrendo, sem conhecer o significado disso, sem saber como de fato isso se aplica, não ajuda em nada. Pelo contrário, prejudica ainda mais, porque condena a pessoa que está sofrendo. A pessoa já está sofrendo por alguma circunstância, qualquer que ela seja, e ela se sente ainda mais condenada pela pessoa que diz, sorria, Jesus te ama. A alegria do Senhor é a nossa força. Antes de dizer isso a um irmão que sofre, se esforce para entender como a alegria do Senhor é a tua força quando você está sofrendo. Este provérbio nos ensina que a forma de ajudar o irmão que sofre e está angustiado não é cantar a ele canções alegres. Canções alegres não ajudam o coração que sofre. A sabedoria de Deus nos ensina que a forma de ajudar um irmão que sofre e está angustiado é assentar-se com ele e sofrer com ele, da mesma forma que os amigos de Jó se assentaram com ele e sofreram com ele. Claro que depois eles acabam cometendo vários erros, mas o objetivo deles é um objetivo justo e correto. Nós lemos lá no livro de Jó que eles perceberam que o sofrimento de Jó era tal que eles nem falaram nada por 7 dias e 7 noites. Eles só ficaram ali junto com Jó. Eles não falaram, Jó, a alegria do Senhor é a nossa força, Jó. Não, eles ficaram com Jó ali sofrendo junto com ele. A sabedoria de Deus ensina que a forma de ajudar um irmão que sofre e está angustiado é assentar-se com ele, é sofrer com ele, é angustiar-se com ele e é chorar com ele. Porque nós somos chamados a nos alegrar com aqueles que se alegram e a chorar com aqueles que choram. O problema é que a arrogância e o orgulho não nos permite sofrer e chorar com os irmãos
nos seus sofrimentos e angústias. Porque é cobrado de nós uma alegria falsa. É cobrado de nós uma alegria tóxica. Alegria tóxica é uma expressão que foi criada por psicólogos e psiquiatras que estão estudando os efeitos nocivos das redes sociais na vida das pessoas. Porque eu estou aqui sofrendo e eu vejo pessoas publicando coisas no Facebook e no Instagram. Como a vida delas é boa. E daí eu me vejo obrigado a desenvolver essa alegria tóxica, essa alegria falsa. Porque eu também quero mostrar para os outros como a minha vida é interessante. Eu também quero mostrar para os outros como a minha vida social é excitante. Eu preciso mostrar para todo mundo que não são apenas as outras pessoas que estão fazendo coisas importantes e conquistando coisas legais. Eu também preciso mostrar. Então, eu tenho que, de alguma forma, encontrar alguma coisa para colocar lá também. Mas isso é falso. É mentiroso, é hipócrita. E daí outras pessoas que também estão sofrendo veem a minha postagem hipócrita. E elas também se sentem obrigadas a fazer uma postagem hipócrita, porque elas pensam, não é possível que o João está fazendo todas essas coisas e eu estou aqui. Essa é a alegria tóxica. E, na verdade, existem estudos que mostram como o Facebook, Instagram e outras coisas assim estão cooperando para o aumento do suicídio entre os adolescentes. Porque eu vejo a vida dos outros é tão interessante e a minha vida não é tão interessante assim. A verdade é que a vida de ninguém é tão interessante assim. É só nas redes sociais que parece ser interessante, mas na verdade não é. Eu tento fugir das minhas lutas, das minhas tristezas, fazendo aquela postagem ali para que as pessoas pensem que a minha vida que está tudo bem com a minha vida, mas na verdade não está tudo bem com a minha vida. E daí, como os adolescentes não sabem muito bem como lidar com as frustrações e com essas coisas, eles acabam caindo numa depressão tal que acabam cometendo suicídio. Porque eles pensam que a vida de todo mundo é melhor do que a vida deles, quando eles não percebem que a vida de todo mundo é uma porcaria. E é tudo fingimento. Esse orgulho, essa arrogância que leva as pessoas a fingir essa alegria tóxica nas redes sociais, impede que elas venham a sofrer junto com aqueles que sofrem, porque ela tem que demonstrar essa alegria tóxica. Ela não pode demonstrar em nenhum momento tristeza. Ela não pode em nenhum momento demonstrar angústia. Mas essa alegria falsa, essa alegria tóxica, ela é superficial. Ela não é verdadeira. E ela não é capaz de aliviar um coração que sofre e chora por estar angustiado. As angústias que nos fazem sofrer e chorar, elas devem ser enfrentadas de frente. Elas devem ser derrotadas pela fé e esperança no Deus que nos salva de todas as coisas. E nós devemos estar dispostos a nos assentar com os irmãos que sofrem. Nós devemos estar dispostos a ficar calados, apenas sentados, compartilhando o sofrimento. Nós devemos estar dispostos a chorar com aqueles que choram. Apenas a palavra de Deus, com as suas promessas de bênção e redenção, é que
nos resgata da angústia e do sofrimento. E não clichês vazios e sem significado algum. Não apenas a afirmação vazia e sem significado, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso não ajuda ninguém. Cantar canções. Imagine você, Jó, depois de ter perdido os seus bens, depois de ter perdido os seus filhos, depois de estar doente. Imagina se os amigos de Jó chegam lá e tentam animar Jó cantando canções alegres. Tentando distrair Jó da tristeza com coisas que não consolam. Somente a palavra de Deus com as suas promessas é que pode nos resgatar da angústia e do sofrimento. Versículos 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça e o Senhor te retribuirá. Assim como nós devemos nos aproximar daqueles que sofrem com misericórdia e graça, nós devemos fazer o mesmo com aqueles que nos fazem mal. Nós devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. E dessa forma nós estaremos dando testemunho do Evangelho. Nós estaremos testemunhando que o perdão dos pecados e das ofensas se encontra apenas em Jesus. E em ninguém mais. Versículo 23. O vento norte afugenta a chuva e a face irada, a língua fingida. Eu creio que a tradução aqui não ficou muito boa. O sentido desse provérbio é que assim como o vento do norte traz a chuva, assim a língua fingida traz o rosto irado. A tradução não ficou muito legal aqui. Então, nós vimos antes como nós devemos tratar os nossos inimigos, com misericórdia e graça. Se nós não queremos ter inimigos, porque ninguém quer ter inimigos, né? Quem é que sonha em ter cada vez mais inimigos? Não, nós sonhamos em cada vez ter mais amigos. Se nós não queremos ter inimigos, nós não devemos dar razão para que as pessoas sejam nossos inimigos. Nós não devemos dar razão para que as pessoas nos odeiem. Porque assim como o vento do norte traz a chuva, a língua fingida traz o rosto irado. Se nós não queremos ter inimigos, nós devemos usar as nossas palavras com sabedoria. Nós não devemos usar as nossas palavras com fingimento, com hipocrisia. Nós devemos usar as nossas palavras com sinceridade, com verdade, falando aquilo que agrada a Deus. Versículo 24. Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. A humildade que a sabedoria de Deus louva também nos ensina que é melhor estar só do que mal acompanhado. Ainda que aquela má companhia possa nos dar muitos bens e uma vida confortável. Porque o orgulho em nós, a arrogância em nós, quer ter uma vida cheia de bens, uma vida confortável. E o orgulho e a arrogância estão dispostos até mesmo a sofrer uma pessoa não tão agradável assim, desde que essa pessoa nos dê bens, desde que essa pessoa nos proporcione uma vida agradável. Mas a humildade da sabedoria de Deus nos ensina que é melhor não ter nada. É melhor estar só do que mal acompanhado e não ter nada, do que tentar buscar a companhia de alguém somente porque essa pessoa pode nos dar alguns bens e uma vida confortável. Versículo 25. Como água fresca para a alma cansada,
tais são as boas novas vindas da terra distante. Nós devemos ser fonte e causa de boas notícias. Nós devemos ser o tipo de pessoa que traz boas notícias para as pessoas que querem ouvir boas notícias. Para que nós possamos abençoar com a graça de Deus os irmãos que sofrem e com a salvação os incrédulos que estão condenados à morte eterna. Versículo 26. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Por nada nesse mundo, nem pelo orgulho e nem pela arrogância, nós devemos fraquejar e ceder às tentações e ao pecado. Mesmo que os ímpios nos pressionem a isso. O orgulho em nós, a arrogância em nós, vai querer obedecer à pressão do ímpio. Porque nós queremos, o nosso orgulho, a nossa arrogância, quer que o ímpio nos louve, quer que o ímpio nos honre. Mas nós não devemos ceder diante dessa pressão interna da arrogância e do orgulho e dessa pressão externa dos ímpios. Nem pelo orgulho, nem pela arrogância nós devemos fraquejar e ceder às tentações e aos pecados. Versículo 27. Comer mel demais não é bom. Assim a busca da própria glória não é glória. Assim como comer mel em excesso faz mal, ou na verdade comer qualquer coisa em excesso faz mal, nós nos destruímos quando buscamos a nossa própria glória e honra. A busca da própria glória não é glória, porque a busca da própria glória nos destrói. Como diz o versículo 28, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aquele que pelo seu orgulho e arrogância não consegue conter o seu ânimo, essa pessoa será facilmente destruída. Deus facilmente destruirá essa pessoa. O orgulho e a arrogância são pecados mortais. Não mortais de acordo com a teologia católica. A teologia católica ensina que existem 7 pecados mortais, 7 pecados capitais. A pessoa que comete esses pecados, ela está destruindo a graça de Deus na sua vida. Não é nesse sentido que nós estamos falando. O orgulho e a arrogância são pecados mortais que nos destroem por completo, além de serem a causa da destruição das pessoas que estão ao nosso redor. O orgulho e a arrogância destroem a nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Em vez de buscarmos a nossa própria glória e honra, nós devemos buscar a honra e a glória de Deus. E então nós seremos satisfeitos na exaltação de Deus e de Jesus Cristo. Quem busca a sua própria glória se torna um idólatra. E junto com os demais idólatras, será destruído por Deus. Então, humildemente busque a glória de Deus, porque Deus humilhará e destruirá aquele que se exalta a si mesmo. Amém.